Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Pode se assentar. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus bem forte. Não, pode ser melhor. Estou achando que tem gente triste aí. Vamos de novo? Quem está feliz aí, dá um glória a Deus bem forte. Tem um rapazinho aí que está alegre. Meu irmão, você que trouxe sua Bíblia, abre por favor em Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler dos versículos 32 ao 43. Você que não tem sua Bíblia física e nem online, você pode estar baixando o aplicativo da igreja também. Lá nós temos uma Bíblia totalmente gratuita que você pode estar usando e também vamos estar passando aqui na tela. Todos acharam? Amém? Vou ler ali que fica uma linguagem igual para todos. Diz assim: E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram a um lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando vieres em teu reino. 43, por favor. Vou ler o 43 aqui, e diz assim: E disse-lhe Jesus: Verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Amém? Curve suas cabeças, peça para que o Senhor fale no seu coração, peça para que essa palavra fale com você assim como foi comigo. Eu tenho certeza que você vai sair daqui dessa noite totalmente mudado, totalmente tocado pela palavra de Deus. Amém? Senhor, nós te entregamos, Pai, esse momento, ó Pai. Esse momento onde nós vamos falar do crucifixo de Jesus, onde nós vamos falar da Tua Santa Escritura. Muito obrigado, ó Pai, porque mesmo sem a gente merecer, o Senhor é misericordioso e Tua graça vem se renovando. Nós somos gratos a Ti, ó Pai. E pedimos, ó Pai, que o Senhor tire toda a desatenção que está em nossos meios. Que o Senhor, ó Pai, faça os nossos pensamentos, os nossos olhares estar fixados para o Senhor. Porque nós sabemos que é do Senhor que vem o nosso socorro. Fale conosco, nós te agradecemos e louvamos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto muito conhecido, onde fala da crucificação de Jesus. E até aqueles mesmos que de alguma forma não se converteram, que de alguma forma não vão à igreja, conhece essa história, que diga-se de passagem, é uma história verídica, é uma verdade. Então nós sabemos que Jesus foi crucificado, e ao lado de Jesus tinham dois ladrões. Ali não fala a palavra ladrão, mas se a gente for pegar umas versões mais atuais da Bíblia, nós vamos ver que ali está falando sobre ladrões. Então, a Bíblia deixa muito claro que aqueles dois homens eram totalmente criminosos.
E aqueles homens reconhecem que Jesus estava ali porque alguém decidiu colocar ali, mas ele não merecia estar ali. Amém? Mas o que nós precisamos entender disso? Que a cruz, Jesus, o ladrão da direita, o ladrão da esquerda, nos aponta algo que nós vivemos nos dias de hoje. Já se passaram aí mais de 2000 anos. E todo dia que nós lemos a Bíblia, que nós paramos para analisar as Escrituras, nós vamos nos deparar com a atualidade que a palavra de Deus tem. E nesse episódio não é diferente. Mas o que isso tem a ver com nós, Israel? Tem tudo a ver, meus irmãos. Porque muitos de nós estamos vindo à igreja, muitos de nós estamos vindo à casa do Senhor, mas muitos de nós, de alguma forma, estamos como aqueles ladrões na cruz. E calma, que eu vou te explicar, eu não estou aqui para te apontar o dedo, nem para te condenar, até mesmo porque eu não tenho poder para isso. Amém? Mas eu vou pedir para que você abra o seu coração para a mensagem de hoje. Quando me convidaram para estar aqui nessa noite, o Senhor já tinha falado algumas coisas no meu coração, e essa mensagem é o início de algo muito grande que o Senhor tem colocado no meu coração. E um tempo atrás eu senti a vontade de escrever um livro. E para quem não lia livro, para escrever um livro é um salto muito grande, né? E eu falei assim, você está doido? Não sei nem escrever direito. De vez em quando a gente posta no Instagram as palavras erradas, o pessoal vem doido em cima de mim. Fala, está errado, apaga aquilo lá, muda aquilo lá. E a gente vai deixando algumas coisas que o Senhor fala conosco, guardado por causa de medo. E um dia eu estava lá em casa, conversando com a pastora Natália. Acho que a gente tinha acabado de descobrir que a Antonella estava vindo. E eu falei com ela, assim, eu tenho a vontade de escrever um livro. Ela falou, então escreve. Aí eu falei assim, tá, vamos ver. Só que Deus já tinha me dado o texto desse livro. E algumas coisas começou a girar no meu coração, algumas coisas começou a brotar, e eu não sabia o que eu escrevia, eu não sabia o que eu falava. E uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração foi o título. E o título é o tema dessa mensagem. O tema dessa mensagem é um homem que venceu o mundo. Você pode dizer sim, um homem que venceu o mundo. Agora você pode dizer assim, eu sou esse homem que venceu o mundo. E quando eu estou falando de homem aqui, meu irmão, estou falando do ser humano, tá? Não estou excluindo as mulheres, me entendam, por favor. Mas por que o Senhor me trouxe nessa passagem? Por que o Senhor nos trouxe até a cruz? Porque todos nós celebramos a cruz como a morte e a ressurreição de Cristo, e glória a Deus, aleluia, nós sabemos que isso é um fato que mudou a minha vida e mudou a sua vida. Porque se não fosse a obediência de Jesus, nós não estaríamos aqui. Mas muitas pessoas esquecem dos ladrões na cruz. E a gente precisa entender, meus irmãos, que nós vivemos em um mundo, nos dias de hoje, onde existem estereotipos padronizados, onde a influência de poucos agita a influência de muitos. O que eu quero te dizer isso, meu irmão? Infelizmente, aonde nós vamos, tem pessoas querendo me influenciar e te influenciar. E de alguma forma, na nossa falta de cuidado, na nossa falta de conhecimento, a influência mal acaba nos atingindo, acaba nos cometendo, e nós acabamos errando. E isso vai acontecer até o dia que Jesus voltar. Porque sempre vai ter alguém querendo te influenciar a algo. Seja ela uma coisa boa, e seja ela uma coisa ruim. Mas trazendo isso para a igreja, nós estamos vendo a cada dia mais a igreja tentando ser padronizada por ações, pensamentos e atitudes humanas. E aqui tem algo que nós precisamos tomar muito cuidado, porque a igreja é do Senhor. E nós precisamos entender, obrigado, que para a igreja ser do Senhor, quem tem que conduzir ela é o Senhor. Nós estamos vendo a cada dia mais pessoas sendo induzidas a fazer coisas em nome de Deus, mas com o coração delas mesmas. E nós precisamos identificar primeiro o que é a igreja de Deus e o que é a igreja CNPJ, né? A igreja Braço do Pai é um CNPJ, tem lá um nome, tem lá a documentação, mas nós sabemos que quando Jesus voltar, Jesus não vai levar a igreja Braço do Pai, Ele vai levar a sua igreja. Nós somos apenas uma parcela que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E nós precisamos viver
com a identidade da cruz de Cristo. Só que hoje nós vivemos totalmente diferente, porque nós temos muitos achismos, nós temos muitas convicções por nós mesmos, e muitas das vezes nós temos a capacidade de duvidar até mesmo do poder de Deus e do poder da Bíblia. Isso tem nos feito fracos na fé, isso tem nos feito apenas pessoas participantes de um movimento, e muitos de nós, quando eu falo muitos de nós, estou falando no âmbito global, estamos longe de Cristo, mas dentro da igreja. Eu quero andar com você nessa palavra para te mostrar que esses dois ladrões têm tudo a ver comigo e com você. Mas antes eu quero te dar um conselho, que para a gente ser cristão, filho de Deus, para a gente poder ser parte do corpo de Cristo, nós precisamos entender e começar a entrar e carregar a nossa cruz. Mas só carrega a cruz de Cristo, meu irmão, quem tem humildade. Só carrega a cruz de Cristo quem tem a humildade, colocar as vestes que Cristo nos mandou e começar a caminhar da maneira que Ele deseja. E hoje nós vemos um abismo muito grande entre eu fazer o que eu preciso, o que eu quero, e fazer, obrigado, e fazer a vontade. É rosa por causa da Antonella? Não é rosa não? Salmão. Obrigado. Então, nós precisamos começar a viver nesses dias de hoje a própria e verdadeira vontade de Deus. Mas, meu irmão, como você já ouviu falar e sabe, a vontade de Deus não é fácil. A vontade de Deus muitas das vezes vai contra aquilo que muitos de nós achamos que é certo. Mas nós precisamos entender que a vontade de Deus, e a vontade de Deus tem que ser soberana sobre nossas vidas. E quando a gente deixa que isso passe e a gente começa a tomar nossas próprias decisões, nós mandamos um recado para a cruz, falamos assim: Senhor, não precisava do Senhor morrer lá, pode deixar que a partir daqui, eu estou sobre o domínio da minha vida. E aqui existe um grande perigo, que as pessoas estão cada dia mais cheias de si mesmo e vazias do Espírito Santo de Deus. E quando as pessoas estão vazias de Deus, acontece o que nós estamos vendo hoje. Se a gente pegar a situação do nosso país, nós vemos cada dia mais pessoas na pobreza, a violência aumentando, a situação política, econômica, e aqui eu não estou falando de um partido, de um governo, não, estou falando no âmbito geral. Nós vemos que as pessoas sem Deus tomam atitudes erradas, e essas atitudes erradas respingam em todos nós. E quando você e eu tomamos atitudes dessa forma, nós estamos fazendo que pessoas que nós amamos sofram as consequências pelas nossas decisões erradas. Nós precisamos ver na cruz, meus irmãos, que hoje, nos dias de hoje, domingo, outubro, nós precisamos voltar lá para trás, nós precisamos voltar 2000 anos atrás e entender o que aqueles ladrões entenderam. E aqui eu não estou dizendo que você é um criminoso, não estou dizendo que você é uma pessoa ruim, não. Mas o que eu estou dizendo é que muitos de nós às vezes estamos nos achando perfeitos demais para andar com outras pessoas que achamos inferiores a nós. Nós estamos achando que nós não temos erros e vemos o erro só em outras pessoas, só em outras igrejas, denominações. Nós vemos que as pessoas criam os filhos errados, mas nós mesmos, nós não achamos erros. Nós não temos a capacidade de olhar para nós e ver o que tem de errado, identificar e ter humildade de consertar. Infelizmente nós estamos vivendo isso, sabe por quê? Nós nos tornamos muito orgulhosos. Nós nos tornamos pessoas com coração duro, pessoas que não querem dar o braço a torcer porque querem ter razão em tudo. Eu sempre falei, quem me conhece de perto sabe que eu sou um cara que gosta de ter razão. Eu gosto de ter razão e creio que grande parte dos homens aqui também. Nós gostamos de ter razão, mas eu entendi que a minha função aqui na terra, na minha família, com a minha esposa, não é ter razão. É estar certo. E quando eu falo de estar certo, não é sobre o que eu acho, mas sim sobre o que Deus acha, sobre o que Deus manda. E o nosso papel como igreja, meu irmão, é amar, cuidar e servir. E muitas das pessoas estão entrando para esse local para competir entre si, para começar a colocar o que uma igreja tem, a estrutura da igreja melhor caminha, o que aquela igreja tem, eu não acho certo. E não, e o seu papel é só um. Você, quando fala que você é o corpo de Cristo, você tem 3 funções: amar, cuidar e servir. E meu irmão, fazendo uma pergunta aqui, você não precisa me responder.
Será que eu e você estamos cumprindo esses 3 papéis da maneira correta? Será que nós estamos andando hoje da maneira que Cristo deseja que a gente ama, que a gente cuida e que a gente serve? E quando a gente fala de amar, cuidar e servir, a gente vai falar sobre muita indiferença que nós achamos um dos outros. E Jesus vai nos mostrar isso na cruz. E nós vamos chegar lá para você entender. E hoje no mundo que nós chamamos de gospel, né? No mundo que nós escutamos as músicas gospel, que a igreja é gospel, a comunidade gospel, nós vemos muitas mentiras, fofocas, ganância e tudo aquilo que a Bíblia condena. Eu tenho certeza que se eu parar um por um aqui e perguntar que se você viu algum escândalo nessa semana de algum líder espiritual, você vai me falar. Tenho certeza porque eu ouvi alguns. Mas sabe por que isso está acontecendo, meu irmão? Porque infelizmente nós não estamos sendo a igreja de Cristo. E quando isso acontece é porque nós estamos cheios de nós mesmos. E nós vivemos cheio de influências. E nós precisamos entender que embora existam muitas atitudes dessa forma, tem muitas pessoas que falam em nome de Deus, mas estão longe do Criador. Nós vamos ver na Bíblia que Deus fala que no dia do juízo, quando Jesus nos chamar, muitos irão bater na porta, a porta estreita, a porta da salvação, e falar: Senhor, eis-me aqui, me receba. Eu fiz grandes coisas em seu nome, eu fiz grandes milagres, eu dei a minha vida para o Senhor, e o Senhor vai falar: afasta-se de mim, porque eu não te conheço. Sabe o que é isso, meus irmãos? Nós estamos vivendo dias de grande conhecimento popular sobre quem Deus é, grande conhecimento das pessoas sobre quem Deus é, mas poucas pessoas têm realmente com Deus algo profundo e verdadeiro. E quando essas pessoas que têm algo verdadeiro e profundo com Deus, elas começam a se destacar de forma natural, sabe o que a igreja faz? Começa a jogar pedra, porque essas pessoas se tornam indiferentes das demais. Isso é um erro muito grande, e nós precisamos voltar a olhar para a cruz. E aqui agora eu quero entrar na história da cruz. E como você leu ali, na cruz tinham 3 pessoas: Jesus no centro, um ladrão à direita e um ladrão à esquerda. E meu irmão, isso daqui é algo muito simples, mas que muitos de nós estamos nos perdendo por não estar atento à voz de Deus. E por que Jesus está no centro da cruz, meu irmão? Porque Ele é o centro de nossas vidas. Ele não está ali porque Ele foi sorteado, não. Ele está ali porque nós precisamos entender que tudo que nós olhamos, se não estiver Jesus, nós estamos errados. Jesus está ali para nos mostrar que a vida sem Ele não vale a pena. Jesus está ali no centro para nos mostrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o caminho é reto. E por isso que Jesus está ali. E nós vemos o texto falando que Jesus foi zombado, foi agredido. Jesus foi zoado na linguagem popular. Mas é interessante que aqueles 2 ladrões ali, que estavam ao lado de Jesus, sabiam por que eles estavam ali. E um deles começa a zombar de Jesus e fala: ah, mas se tu é o Jesus Todo-Poderoso, aquilo que eles falam, salva a ti mesmo e salva a nós, né? Quem sabe, eu acho que ele deve ter pensado assim: vai que esse cara é poderoso mesmo, de quebra ele nos dá uma nova chance. E Jesus fica calado. E o ladrão da direita, também por um certo tempo fica calado. Só que depois ele fala: ô meu amigo, espera aí, para de zombar esse cara aí, porque nós sabemos que nós estamos aqui. Mas ele não poderia estar aqui, porque nós sabemos quem que ele é. Só que se a gente for ver no livro de Mateus, o mesmo texto, a mesma passagem, diz que antes desse fato, esses 2 ladrões zombavam de Jesus. E aqui tem um fato muito interessante, que nós nos perdemos, que é que Jesus fica calado. Então Jesus escuta tudo, Jesus ele sofre tudo calado. E Jesus ele tem apenas uma frase antes disso tudo. Qualquer: Pai, perdoa-los, eles não sabem o que
Jesus não merecia estar ali. Mas Jesus decidiu a carregar os nossos pecados, as nossas dores, porque existe uma importância muito grande no Evangelho. E se a gente for voltar para os 3 ladrões aqui no texto que nós lemos em Lucas, passa um pouco tempo, e um dos ladrões, o ladrão da direita, fala assim: Senhor, o que eu preciso fazer para estar no paraíso? E Jesus fala: daqui a pouco nós vamos nos ver lá. Mas, meu irmão, esse ladrão, como eu falei no livro de Mateus, também zombava de Jesus. Mas o que fez esse ladrão mudar de ideia? O que fez esse homem, que de alguma forma se sentia impuro, sujo, e até mesmo fato sabia que merecia aquilo, o que fez ele mudar e ver Jesus com os outros olhos? E a resposta é muito simples, meu irmão: a atitude de Jesus. Sabe por quê? Eu não estou aqui comparando, eu e você com Jesus, mas se fosse eu e você no lugar de Jesus, a gente tinha xingado eles. A gente tinha resmungado, a gente tinha murmurado, reclamado, a gente tinha de toda forma feito algo para tentar sair dali. Só que a atitude de Jesus, de amar, cuidar e servir, foi o quê? Ficar calado. E aquele homem, através da atitude de Jesus, viu que existia uma transformação para ele. E aquele homem foi salvo. Só que o ladrão da esquerda, com um coração duro, com um coração cheio de si mesmo, revoltado, um coração cheio de ídolos pessoais, não teve a humildade de reconhecer que ele também precisava entender que Jesus era o Senhor da vida dele. E é aqui que chega a nossa história com a cruz. Nós precisamos entender que a igreja é dessa mesma forma. O centro da igreja é Cristo, amém? Mas a igreja de Cristo é igual ao ladrão da direita, que mesmo sabendo que tem pecados, que é suja, que tem erros, reconhece, é humilde de pedir perdão. Só que infelizmente hoje nós estamos vendo uma igreja de 3 cruzes, onde Cristo está deixado de lado, onde alguns têm humildade e onde outros têm um coração duro e não quer reconhecer que precisa de Cristo. E meu irmão, eu falo isso com muita dor no meu coração, e nós não somos de ficar rodando igrejas por aí, a gente não é de ficar saindo por aí para pregar, mas infelizmente chega cada coisa em nossos ouvidos que a gente fala assim: não é possível. E meu irmão, a verdade é que muitos querem ser salvos nos dias de hoje, mas poucos querem passar e ter uma experiência verdadeira com Cristo. Sabe, nós não queremos assumir nossa responsabilidade, nós não queremos viver uma vida com Cristo mesmo, uma vida que muitas das vezes vai ser árdua para a gente mesmo. Uma vida que nós vamos ter que deixar coisas que nós gostamos de fazer para agradar a Deus mesmo. Sabe, nós falamos de tantos homens da Bíblia, de tantas mulheres que foram exemplos, mas nós não queremos viver o que eles viveram, mas nós queremos ter o sucesso que eles tiveram. E não funciona assim, meu irmão. A cruz é muito clara. A cruz, o principal objetivo dela é nos salvar e nos dar uma oportunidade de nos achegarmos a Cristo. Mas hoje nós olhamos para a igreja católica e apontamos eles. Nós olhamos para outras religiões e apontamos eles, mas nós esquecemos de olhar para nós e começarmos a ver os nossos erros e começar a reparar aquilo que Deus quer que a gente repare. Sabe, eu tenho certeza que existe uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, que o Senhor vai te abençoar. Só que a bênção que você está esperando não é a que você quer, mas é a que o Senhor designou para você. E talvez a bênção já aconteceu, mas pelos seus olhos cheios de si mesmo você não viu. Eu já falei aqui sobre a Antonella, quando nós fizemos 3 anos de casado, a gente falou assim: vamos ter um filho, vamos. Oi, meu irmão, eu achei que no outro dia a Natália está grávida. Passou 2 anos, eu falei assim: meu Deus do céu, esse trem vai dar ruim. E um dos meus sonhos era ser pai, um dos sonhos da Natália é ser mãe. E lá no grupo de homens, eu chamei o Marcelo e o Rafa. Falei assim: gente, ajuda a gente em oração aí, porque a gente tem um plano de ter um filho, e a gente precisa de vocês. Eles não, claro, deixa comigo que a gente vai orar. A gente começou a orar, meu irmão. Passou um tempo, Natália está com 6 meses. Mas sabe o que eu entendi?
nisso tudo, que aquilo que o Senhor mandou não é errado, mas se fosse no meu tempo, se tornaria errado. E hoje nós estamos como cristãos que querem tudo ao nosso tempo. Nós não queremos passar processo, nós não queremos viver da forma que nós precisamos viver para amadurecer, plantar e colher. Não, nós só queremos colher porque a colheita é muito boa. E infelizmente nós estamos igual o ladrão do lado esquerdo da cruz. Nós não reconhecemos que nós precisamos de Cristo. Nós não reconhecemos que a nossa vida sem Cristo não é nada. Sabe, a cruz é muito bonita, meu irmão, quando a gente para contar a história ali que muitas pessoas falam, não, Jesus morreu por mim, por você, sim, mas o chamado é muito maior. Cristo, a cruz ali te chama para você ser uma pessoa santa em Deus. Chama para você ter sua vida transformada, sua família. Mas as pessoas hoje querem vir para a igreja, sabe para quê? Para ter riquezas. E meu irmão, para com isso. Jesus ele pode te abençoar com bens materiais, claro. E eu creio que isso vai acontecer, mas aqui isso não é o que você precisa. Você precisa de transformação genuína. Você precisa de amor genuíno. Você precisa de cuidado genuíno. Não adianta nada você ter um carrão se a sua vida é destruída. Não adianta nada você ter uma casona se a sua família não tem paz. Não adianta nada você ter sua conta cheia de dinheiro, mas você não tem perspectiva de futuro. O Evangelho vem para mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir. O Evangelho vem para mudar o seu coração. Eu tenho acompanhado alguns homens que se converteram recentemente, e eles falam assim, cara, parece que está mais difícil. Eu falo assim, não é que está mais difícil, é porque chegou a hora de você consertar o que você fez de errado. E eles começam a entender, falam assim, cara, que loucura, por que eu fiz isso, por quê? Mas sabe o que é, meus irmãos? Quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós estamos cegos para aquilo que é de Deus. Você sabe por que tem marido deixando a esposa e se ajuntando a outros homens, ou mulheres se deixando a família para se juntar com outras mulheres? Porque essas pessoas estão cheias de si mesmas. E porque hoje tudo que nós olhamos é normal. Mas sabe qual é o maior problema, meus irmãos? Que nós como igreja, nós olhamos para essas pessoas e falamos assim, não, aqui você não entra porque você não é igual a mim. Quando nós chegamos aqui na igreja e se tiver alguma pessoa que veio da rua, que já aconteceu, a pessoa chega aqui às vezes com cheiro de álcool, suja, poucas pessoas têm a coragem de sentar perto dele, sabe por quê? Quando nós olhamos, nós achamos ele diferente daquilo que nós somos. Ah, Israel, mas não, meu irmão, não estou falando sobre segurança, não estou falando, não. Eu estou falando que você foi feito para acolher pessoas. Você foi criado para servir pessoas. E meu irmão, eu vou falar de novo o que eu falei a última vez que eu preguei. Imagine se amanhã sai um decreto do governo e fala assim, as igrejas têm que estar tudo fechada. Qual que é o nosso posicionamento? Ficar em casa ou ir para as ruas? Meu irmão, grande parte vai ficar em casa. Porque ir para a rua é constrangedor, dói. Mas a igreja não é aqui dentro, meu irmão, a igreja é lá fora, nas ruas. A igreja é no prostíbulo, a igreja tem que estar na boca de fumo. A igreja tem que estar no hospital, na violência, porque é só assim que Deus vai alcançar essas pessoas e transformar a vida delas. Nós ficamos esperando de outras pessoas aqui que nós temos que fazer, e isso só fala algo para nós, nós somos o ladrão da esquerda. Nós não reconhecemos quem nós somos em Deus, nós não reconhecemos que nós precisamos de Deus, e através do poder de Cristo nós podemos fazer tudo. Vocês conhecem a minha história, e sabem algumas coisas que eu já passei, e meu irmão, eu já tentei fazer de tudo errado na minha vida. E não é pouco não. Meu tio está ali, ele sabe. Muita coisa eu tentei fazer errado. Mas eu nunca consegui, sabe por quê? Deus não deixou. E eu não tenho como te explicar, mas isso fala que é o poder sobrenatural de Deus. E o problema é que nós muitas das vezes estamos olhando para outras pessoas e achamos que isso acontece com as outras pessoas e não com nós. E quando a gente começa a olhar para Cristo, a gente começa a olhar a gente mesmo. Sabe, nós vemos o pecado como algo bonitinho, porque o Senhor já perdoou, Jesus já perdoou, Jesus já na cruz já levou os pecados, sim, mas continua pecando deliberadamente para você ver o que vai acontecer. Continue soltando a sua vontade na mão de Satanás para você ver o que vai acontecer. Sabe, hoje nós vemos muitas coisas que têm entristecido o nosso coração. Nós precisamos voltar
a olhar para a cruz e ter aquilo que Jesus teve, que foi humildade de reconhecer, humildade de servir, humildade de amar. Sabe, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas está na hora de nós sairmos do padrão humano e começarmos a viver o padrão celestial. Sabe por quê, meu irmão? O padrão humano é muito pequeno e Jesus não cabe nesse padrão. E esse padrão muitas das vezes vai tudo contra com aquilo que o Senhor nos ensinou. Sabe, eu não estou aqui para apontar uma classe, eu não estou aqui para falar mal de alguém, não. Não estou aqui para ir de contra outras religiões, não. Mas o nosso maior problema é que a gente nos tornamos evangélicos e não bíblicos. Nós nos tornamos frequentadores de igrejas e não servos. Nós nos tornamos críticos e não pessoas que estão dispostas a amar. E hoje as pessoas pregam um evangelho barato, um evangelho fraco, um evangelho onde que você não tem que ter renúncia, onde você não tem que ter entrega. E meu querido, se você vive isso, é hora de você mudar. A cruz, ela nos mostra que nós podemos ter a nossa vida transformada. Eu não sei do seu passado, eu sei do meu. Não sei o que você já fez, eu não sei o que tem te perseguido. Mas a cruz é um chamado para que você seja liberto de toda a escravidão. Nós temos aqui na igreja pessoas que já foram libertas do álcool, da droga, da prostituição, do crime. Pessoas que estão no nosso meio, você nem sabe. Mas sabe o que é mais bonito? Você andar com essas pessoas na rua e amigos das antigas falam assim: você na igreja? Eu não acredito. Isso mostra que Deus está nos dando uma nova chance todos os dias. Chance de fazermos diferentes. Chance de sermos a igreja de Cristo. Como você ouviu o Rafael falar aqui, para você que não sabe ainda, nós estamos construindo um novo local, aqui na frente. Um local maior, que vai caber acomodado lá 700 pessoas. Mas meu irmão, se não tivesse aí você, para que a gente ia construir? Para falar que tem? Se não tivesse pessoas a serem salvas, para que a gente ia construir? Se não tivesse pessoas da sua família que precisassem de Cristo, para que a gente ia construir? Para falar que tem? O nosso propósito como igreja, meus irmãos, não tem uma estrutura para falar que tem. A estrutura foi feita para servir pessoas. E sabe quem quer essa estrutura? Eu e você. É hora da gente sair do conforto dos nossos lares, reconhecer que Cristo é tudo em todos, assumir a nossa responsabilidade, ser humilde, permitir que Ele nos toque. Hoje já começou uma nova semana, mas amanhã todos acordam e vão trabalhar. E você sabe qual que é a nossa maior dificuldade? É que a gente chega amanhã e aquilo que a gente recebeu aqui, a gente não aplica. Sabe, Cristo não te chamou para você ser uma pessoa indiferente, não. Cristo te chamou para você tomar decisões diferentes. E o que Cristo quer de você é o seu coração. Porque através do seu coração, Ele pode transformar a sua vida e a sua família. Eu sei que muitas pessoas têm passado por momentos difíceis na vida. E muitas dessas coisas são porque essas pessoas plantaram coisas ruins no passado. E a gente sabe que o passado não pode ser alterado. Mas a cruz nos mostra que o futuro pode ser reconstruído. E é isso que Cristo quer de nós. Uma reconstrução completa de mente, de espírito, uma reconstrução de coração, de atos, de família. É isso que Ele deseja de nós. A cruz é essa, a cruz foi para mim, para você, mas ela aponta para algo que é Jesus. A cruz sem Jesus é a cruz, meu irmão. Mas Jesus sem a cruz é Jesus.
E muitos de nós estamos querendo viver um evangelho sem Jesus. Desculpa, um evangelho sem Cristo. E isso não vai funcionar porque Ele é o centro do que nós queremos viver. Nós precisamos começar a identificar que Cristo é tudo em nós. E precisamos começar a deixar as nossas paixões terrenas para começar a viver as paixões celestiais. E assim nós encontrarmos em Cristo aquilo que nós precisamos. É o momento da gente olhar e parar e falar assim: chega, eu não quero viver o que eu quero viver o que eu preciso em Deus. Eu não sei se você já teve alguma experiência com Deus aqui, sobre você ser sustentado por Ele. Eu não sei se você já viveu alguma coisa com Deus e fala assim: isso marcou a minha vida. Mas meu irmão, deixa eu te falar, é muito pouco para o que Deus quer fazer na sua vida. Você quer ver uma diferença enorme quando você vai no velório de uma pessoa que você sabia que tinha uma vida em Cristo, e do lado tem uma pessoa que não aceitou a Cristo. É notório o desespero das pessoas. É notório que as pessoas estão desesperadas porque não sabem para onde aquela pessoa vai. Mas quando você vai no velório e tem ali uma pessoa que serviu a Cristo, que teve uma vida com Deus, as pessoas falam assim: nossa, parece que está até dormindo. Sabe por quê? A cruz é tranquilidade de vida. E quando nós morrermos, nós vamos encontrar uma tranquilidade ainda maior, que é a vida eterna. Só que nós estamos tão preocupados com os dias de hoje, que nós não conseguimos olhar para a vida eterna. E a cruz nos mostra isso, que independente de quem você é, do que você foi, do que você faz, nós temos uma nova oportunidade. E eu sinto te falar, mas você não sabe o dia que você vai morrer. Talvez você voltando para casa hoje, que tomara que não, Deus nos guarde, mas pode acontecer. E se isso acontecer, o que será de você? O que será da sua família? O que você deixou? O que você plantou? Qual que é o legado que você construiu? O que você tem falado para os seus filhos, para os seus pais? O que você tem construído como homem, como mulher? Será que nós estamos vivendo surfando na onda do mundo? Ou será que nós estamos contra tudo aquilo que o mundo nos fala? Eu sei, meus irmãos, que a vida com Deus é uma vida, muitas das vezes, árdua. Mas muitas pessoas veem esse árduo pelo que as pessoas falaram e não pelo que elas vivem. Eu já escutei falando que quem é crente, cristão, não pode jogar bola nem pode ver jogo. O último clássico Cruzeiro até a gente viu aqui na igreja. Sabe qual que é o problema, meus irmãos? Que muitas pessoas estão confundindo em ser homem e mulher de Deus para viver padrões humanos. O Evangelho te chama para ser livre. E essa liberdade é para você poder escolher as coisas que agradam a Deus. Foi construído no Brasil uma cultura de o evangélico não pode, o cristão não pode. Antigamente, meu pai falava muito assim, né? É melhor subir quadrado que descer redondo, por causa da propaganda da cerveja. Mas foi plantado em nós essa cultura: não pode. Mas, meu irmão, você pode tudo, só que nem tudo te convém. Nem tudo que você fazer vai agradar o coração de Deus. E aí que a cruz entra, para te mostrar que as suas atitudes precisam ser certas. Sabe, Jesus não te chama para você não errar, mas te chama para você ser santo com um coração humilde. E quando fala sobre santo, meu irmão, não está falando sobre um homem que não vai pecar, não vai errar. Mas está falando sobre um homem que tem um coração de humilde, de reconhecer que precisa de Deus. É hora da gente ter esse coração, da gente reconhecer que sem Deus nós não somos nada, que sem Cristo nós não somos nada. Da mesma forma que aquele ladrão, que aquele homem que estava com Jesus na cruz reconheceu, nós temos a oportunidade hoje. E Cristo, para a gente finalizar, Ele mostra que nós precisamos começar a olhar as pessoas de forma diferente. Como eu falei aqui, muitos de nós iríamos reclamar, mas se a decisão de aceitar aquele homem no reino de Deus fosse nossa, muitos de nós dizeríamos não, porque ele não merecia. Mas não é sobre merecer, é sobre permitir que o Senhor te leve a uma vida celestial. Se coloque sobre seus pés, os meninos do louvor, por favor.
nós temos aqui nessa noite muitas famílias representadas, muitos pais de famílias. Nós temos adolescentes, mães, solteiros, casados, altos, magros. Mas sabe, meu irmão, é hora da gente parar de começar a ver tudo com indiferença. Sabe, há um tempo atrás eu fiz uma oração e falei assim: Senhor, me permita ver as coisas como o Senhor vê, como o Senhor olha as pessoas. E eu fiz essa oração incrédulo, porque nós somos assim, nós pedimos a Deus, mas achamos que não acontece, porque nós olhamos para nós. E um tempo atrás, eu tenho mudado a minha percepção de como ver as pessoas. Eu tenho vários desafios, meus irmãos, lá em casa, na empresa, aqui na igreja, com meus amigos. Mas de um tempo para trás eu comecei a parar de colocar a culpa nas pessoas e comecei a assumir a minha responsabilidade. Continuo errando muito, e eu sei disso. Mas o problema é que eu e você estamos colocando nas pessoas a culpa do que nós vivemos. A culpa da nossa falta de sucesso nunca é nossa, mas sim das pessoas. E é tempo da gente olhar para a cruz e ver uma oportunidade que o Senhor está nos dando. Deus tem feito tantas coisas por nós. Sabe, o Rafael falou aqui dos dízimos, das ofertas, e muitas pessoas acham que entregam o dízimo e a oferta para pagar algo que Deus fez por nós. Meu irmão, você pode ter todo o dinheiro do mundo, que você nunca vai ter a capacidade de retribuir da mesma forma que o Senhor te dá as coisas. Começando pela sua saúde, começando pela vida, pelo ar que você respira. E nós olhamos para as pessoas e falamos assim: ah não, mas esse daí, não. Sabe, o Senhor está nos chamando para algo novo nessa noite. Algo que vai mudar a sua trajetória de vida, algo que vai mudar os seus filhos, algo que vai mudar os seus netos. Algo que vai mudar o seu futuro. Mais uma oportunidade é nos dada. Sabe, quando o Senhor falou isso no meu coração, eu falei assim: eu quero ser igual a esse ladrão do direita, porque eu preciso reconhecer que eu preciso de Cristo. E sabe por que o tema dessa mensagem é o homem que venceu o mundo? Porque a oportunidade está aí, mas só vence o mundo quem tem a humildade de reconhecer que o Senhor Jesus é o que nós precisamos. E quando eu falei que eu gostaria de escrever esse livro, eu tinha uma intenção de não escrever um livro evangélico, mas sim um livro que atraía as pessoas a lerem para entender quem que era Jesus. E o Senhor falou hoje comigo assim: Israel, você não é evangélico, você é filho. E quando eu entendo que eu sou filho, eu só faço aquilo que o meu pai me ensinou. E muitos de nós estamos vivendo dentro de uma religião, falando que é religioso. E meu irmão, religioso não é você vir aqui no culto dia de domingo não, tá? Religioso é você viver padrões humanos em vez de viver padrões celestiais. É você começar a falar coisas que não podem, que a Bíblia não falam. Isso é ser religioso. E muitos de nós estamos sendo religiosos porque nós queremos ser religiosos. E é hora da gente deixar isso. É hora da gente assumir a nossa responsabilidade, ter humildade no coração de falar: Jesus, eu preciso do Senhor, eu quero caminhar contigo, eu quero estar com o Senhor, faça tudo de novo em mim. É um tempo oportuno para a nossa sociedade. Você quer ver essa sociedade diferente? Comece por você. Você quer ver lá em Brasília políticos honestos? Comece por você. Você quer ver bons professores? Comece por você. Você quer ver bons motoristas na rua? Começa por você, mas não é fazendo aquilo que você acha que você precisa, é você fazendo aquilo que Deus falou para você fazer. Sabe, a noite de você entregar a sua vida para Cristo verdadeiramente, de você sair da religião, de você sair da igreja batista, da presbiteriana, da Deus e Amor, da quadrangular, e começar a viver a igreja de Cristo. Saia dos seus padrões moldados por homens. Saia dos padrões que você aprendeu, que o seu líder te ensinou. Não que seja errado, meu amigo, mas Deus quer te levar muito além. Deus quer te mostrar um mundo totalmente diferente.
E é hora da gente colocar o nosso pé e começar a viver o que Davi viveu, que é a integridade do coração de Deus. Os meninos vão cantar uma canção. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos, curvar as suas cabeças. Pedir também que você esqueça um pouco esse irmão que está do seu lado aí, na sua frente, atrás. Mas eu quero te pedir algo ainda maior. Que você tenha humildade de reconhecer que precisa de Cristo. Eu quero te desafiar nessa noite a você entregar o seu coração para Jesus. Você sabe o que você tem passado nesses dias? Você sabe. Eu não preciso saber. Mas você sabe. Ainda com suas cabeças curvadas. Lá em Apocalipse 3 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, se abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Meu irmão, aqui o Senhor está falando que é simples e objetivo. Ele fala assim: ei, meu irmão, minha irmã, ei, meu filho, minha filha, eu desejo habitar em seu coração. Eu desejo fazer parte de você, da sua vida. E assim como foi com aquele ladrão na cruz, você tem essa oportunidade. E você que entende que precisa que Cristo more em seu coração, que Ele habite em você, eu vou pedir para você levantar sua mão, para que junto a gente possa orar. Ainda com as suas cabeças, suas curvadas, seus olhos fechados. É hora da gente ter humildade e reconhecer que nós precisamos de Cristo. Só você levantar a sua mão, nós não vamos constranger você. Amém. Senhor, nós louvamos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, porque mesmo em meio às nossas sujeiras, pecados e erros, o Senhor tem o amor de nos perdoar, de estar conosco. Muito obrigado, Pai, porque mesmo sem a gente merecer, o Senhor tem nos dado oportunidades. Nós não sabemos, ó Pai, o que será de nós amanhã. Nós não sabemos, ó Pai, o que será de nós no futuro. Mas o que eu peço nessa noite para você é que você toque os nossos corações e nos mostre aquilo que o Senhor quer de nós. Nós não queremos, ó Pai, viver por nossas próprias perspectivas, pelos próprios nossos achismos e conhecimentos. Não. Nós queremos estar introduzido em Sua presença e assim tomar atitudes e ter uma vida que agrada o seu coração. Eu te agradeço, ó Pai, te apresento cada família, cada homem, cada mulher aqui representado. E peço, ó Pai, que o Senhor ajude-os, ó Pai, a vencer as dificuldades. Mas peço também, ó Pai, que o Senhor abra os olhos de cada um que está aqui, que o Senhor quebrante o coração e faça eles entenderem que nós precisamos de Cristo. Que nós possamos viver, ó Pai, como filhos do Senhor, e não como homens e mulheres religiosas, mas sim, como homens e mulheres salvos. Que o Senhor nos conduza, Pai, na Tua retidão, no Seu caminho. Que o Senhor nos faça viver a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós te entregamos a nossa vida. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, meus irmãos, eu tenho plena convicção que o Senhor falou no seu coração. Então não saia daqui nessa noite sem refletir naquilo que Deus falou com você. Sabe, seja humilde, entregue o seu coração ao Senhor. E permita que Ele mude a sua história, a história da sua família, dos seus filhos. Porque nós sabemos que é só assim que nós temos jeito. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos. Vão em paz com Cristo, tenham todos uma ótima semana.